Gente, concurso da PCDF, né, praticamente no forno, tá tudo parado por conta dessa pandemia, mas a gente já sabe que agora o concurso pra gente foi autorizado, a banca já foi praticamente contratada, é o CESP, tá bom? CESP e Sebrasp. Para quem é novinho no concurso vai entender como Sebrasp, para quem é das antigas já sabe, é CESP. Bom, gente, vamos lá. Eu vou passar aqui algumas dicas para a gente começar a conversa sobre o CESP no ano, né? Nossa dica para PCDF importantíssima. Meu nome é Júlia Andrade Viana, para quem não me conhece, sou professora de português e discursivas há mais de 20 anos, não é? Então, mês a mês eu tenho, sempre quando tem prova discursiva, eu tenho contato com as provas do CESP e eu venho comentar hoje exatamente sobre as últimas correções e os últimos temas que o CESP trabalhou em seu concurso público. Tá? Isso é de grande interesse porque o CESP repete muito a base da temática. Vamos lá. Primeiro, você já sabe que o CESP, sempre que vai corrigir discursivas, ele trabalha com essa estrutura: apresentação, desenvolvimento do tema e aspectos microestruturais. Tudo bem? Então, gente, atenção. Vejam só. A parte de apresentação envolve letra, sim. Mas é letra bonita, letra feia? Não, gente. É letra legível. Deixa eu te dar uma dica para você não ficar muito enlouquecido por causa da sua letra. Existe um mundo ideal dos concursos e um mundo real. Tá? Então, muitas vezes os alunos, quando são novatos, eles pensam muito no mundo ideal. E existe a realidade. O que se avalia enquanto letra? Legibilidade. Legibilidade é a capacidade de sua letra transmitir informação de forma clara. É muito raro no concurso público alguém ser punido por falta de legibilidade. Aliás, existe uma punição sim, eu vou explicar o que aconteceu em 2020, que eu vi com uma certa frequência, principalmente nas provas do TJPA que foram corrigidas pela banca no início do ano. Quando se fala em legibilidade, os alunos falam assim: ah, eu queria uma avaliação da minha letra. Saber se minha letra é legal, se não é e tal. A gente que é professor faz, porque o aluno pede, é difícil você demover a ideia contrária do aluno. Aí você diz, olha, é legível, não é legível e tal. O que acontece é que na hora do vamos ver, na hora da prova, você pode ter feito o curso de caligrafia que você tiver feito. Você vai escrever com a sua letra real. Por quê? Com muitos itens para você responder e uma prova discursiva para você enfrentar, uma tensão, uma corrida contra o tempo, a sua letra volta ao normal. A caligrafia era para ter acontecido lá na sua infância, não é? Quando a sua mão, o seu braço estavam tomando exatamente o jeito, né, de você segurar na caneta, segurar no lápis. Isso não aconteceu, então aqui não tem milagre. Agora, essa notícia é ruim. A notícia boa. É muito comum alguém ser barrado por legibilidade no concurso? Não, mas não é mesmo. Até porque se existem dois cargos que leem muito bem, né, duas profissões que leem muito bem letra, seja ela qual for, é a do professor de português e do farmacêutico, tá? Então, escreva dentro da sua zona de conforto. Porque às vezes eu pego tanto garrancho aqui depois de correção, né, de resultado de concurso público, que é resultado preliminar, que a gente vai avaliar se cabe recurso ou não, e a banca não fez nada por causa daquelas letras. Mas o que a banca andou tirando pontos em relação à legibilidade? Gente, a pessoa vai escrever, por exemplo, a palavra polícia. Então ela foi lá e escreveu poli e colocou um T aqui. Mas aí ela vem e força. Ah, era polícia que eu queria escrever. Ela faz isso aqui. O que eu pude observar na correção do TJPA em peso? Eu estou citando essa correção porque eu sempre faço relatórios de correção, minha equipe faz e a gente discute isso. Por exemplo, o que aconteceu aqui? Houve dois comportamentos por parte dos examinadores. Ou o examinador tirou nota em apresentação, ou ele tirou nota em grafia, que é aquela parte lá de microestrutura. Tá bom? Quando o examinador tirou nota em grafia, ele só extraiu naquela prova 0,43 pontos, 0,043 só. Quando ele tirou em apresentação, ele tirou 25 décimos. É muita coisa aqui em cima. Tá? Então veja que não tem a ver exatamente com a sua letra, tem a ver com a porqueira. Não pode. A gente, quando erra, não força a letra. Júlia, mas pode dar diferença sim nos exames? Gente, acontece. Eu falei para vocês, existe um mundo ideal e existe um mundo real. Quem é veterano, quem é novato, atencioso, que começa prestando atenção, né, a todas as informações úteis que encontra a pessoa, peraí, então não vou forçar a letra,
porque eu não vou poder usar corretivo no dia da prova, o que eu faço? Dou um risco e escrevo corretamente a palavra que eu quero, tá bom? Para evitar exatamente esta caneta do examinador, tá? Respeito às margens. Então vamos lá. Vou fazer um desenho aqui para te atualizar, ó. Antigamente, o aluno escrevia e deixava um buraquinho aqui antes de chegar à margem esquerda. Ele escrevia, esse buraquinho oscilava, ele escrevia, vinha até aqui o final. Ponto final. Quando você coloca ponto, o espaçamento que sobra entre o corpo do texto e a margem direita, né, esse espaçamento que sobra entre o corpo do texto e a margem direita, nenhum problema, você terminou a frase, terminou o seu período. Mas quando você solta esse espaço sem justificativa, antigamente isso te gerava perda de ponto em apresentação. Tudo bem? Eu observei que em 2020 isso a banca muda todos os anos, por isso não adianta ficar pegando material da Júnia muito antigo, porque senão você vai encontrar informação diferente. A banca atualiza o perfil. Então o que aconteceu este ano? Aconteceu na prova da Cefaz de Alagoas, aconteceu na prova do TJPR, do TJPA, né? O aluno vem escrevendo, ultrapassa um pouquinho. Escreve um pouquinho, escreve um pouquinho, aperta a letra aqui. Sabe quando tá naquele último parágrafo que você quer apertar para caber? Foram esses dois movimentos que eu vi a banca exatamente atacando tanto legibilidade também, eu tinha esquecido de falar com vocês, né? Quando você, na hora de passar limpo, você vem que espremendo, não faça isso, você vai perder ponto em legibilidade. E se você sair um pouquinho, agora perde ponto em legibilidade. Ela simplesmente não tirou ponto porque você oscilou, deixando espaços antes, né, entre o corpo de texto e a margem direita, tá? Dessa vez ela não foi, não mexeu com isso. Mas em 2020 tem sido esta a tônica da correção do CESP, tá? Então, cuidado, muito cuidado. A oscilação da letra, do tamanho da letra, mexe com a legibilidade. Júlia, minha letra é muito miudinha. Eles leem. Olha, eu já peguei letra e eu falei, cara, não é possível, mas eles leem, eles evitam prejudicar o aluno. A coordenação de correção, coordenação de consolidação da banca, é muito clara em relação a isso. Não prejudica o aluno pela letra. Nós estamos falando de pessoas adultas, né? Não de adolescentes. Então vamos lá. Indicação de parágrafos. Esse item também é bem interessante. Vamos lá, vou apagar aqui para mostrar. Você já sabe, você que já estuda já sabe que o CESP gosta de pedir redação por itens, não é? Item 1, item 2, item 3. Item 1, normalmente ele pede as causas ou origem de alguma coisa, né, de algum fenômeno. Né? O item 2 ele vai pedir os efeitos, as consequências que são decorrentes daquele fenômeno. E o item 3 ele quer medidas, ele quer soluções para mitigar aquele fenômeno que está sendo analisado. Geralmente é assim. Ora, normalmente os alunos, por exemplo, o aluno vai trabalhar a questão das causas e aí o que ele pensa? Poxa, já tenho 10 linhas, está na hora de eu mudar de parágrafo, está ficando muito extenso, não é isso? Bom, há um tempo atrás era assim. O CESP, quando você ia ocupando muitas linhas, ele te cobrava o respeito a essa questão da indicação de parágrafos, tá? Você dividia a paragrafação um pouco para ficar um pouco mais uniforme. Isso era o passado. Se você pegar vídeos antigos meus no canal, você vai ver, não é? No meu canal Gina Andrade, você vai ver que antes era assim. Agora não é mais assim, não. Agora, o ideal é você concentrar. Vai falar das causas, fale num parágrafo só. Dos efeitos, naquele parágrafo. Das medidas, também um parágrafo reservado. Ou seja, evite. Eu vou trabalhar 2 causas num parágrafo, mais 2 no outro. Não. Concentre as causas num parágrafo só. Compreendido? Então, isso é muito importante. Isso é 2020. Quantas provas que você analisou a fundo? 3 concursos públicos. Bastante concorridos. Certo? Em que eu analisei a fundo essa questão, tá? Então, muita atenção a esta parte, é a minha dica para vocês, muito importante que vocês se concentrem aqui. Agora eu vou chegar aqui na parte de aspectos microestruturais, chamar a atenção de vocês para quê? Isso aqui é gramática, certo? A banca observa toda a gramática que eu tenho que Júnior, trabalhar com uma gramática impecável? Não, esse é um detalhe no CESP bem interessante. O CESP vai avaliar a sua gramática? Vai. Mas ele nota todos os tipos de erro? Não. Tá? Inclusive, o desconto gramatical é muito pequenininho, tá, gente? O desconto gramatical é muito pequenininho.
Tradicionalmente, ele oscila entre 0,08. O tradicional entre 0,06 e 0,08. Veja que não é nem um décimo que eles descontam por erro gramatical. Ah, onde é que está isso no edital? Não, 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 não. Isso está na fórmula de cálculo que o CESP utiliza. Em 2020, a gente viu que a banca ainda tirou menos ponto ainda, 0,04, 0,05. Ela tirou abaixo ainda, tá? Desse quantitativo. Nas provas de padrão 30 linhas, tá bom? Então, o que você pode ver? Não fique muito bolado com gramática. Aprenda a trabalhar de uma forma mais objetiva mesmo, tá? Bom, e para finalizar nossas dicas, eu vou falar sobre os temas, né, que foram trabalhados recentemente pelo CESP para você notar o caminho que o CESP vai seguir. Não é que o CESP repete os temas, mas ele gosta do núcleo dos assuntos e repete este núcleo com uma certa frequência. Bom, o tema do TJPA tratou da segurança dos usuários na internet, o uso de dados dos usuários. Foi até um tema bem mal formulado que a banca fez, mas ela tratou deste assunto. Gente, o comportamento dos usuários na internet e nas redes sociais é preferência do CESP? É. Então estudem, tá? Estudem. Estudem, olha só, as regras de consumo, certo? Na internet, as formas de trabalho na internet, como as pessoas estão trocando o trabalho presencial pelo trabalho virtual, trabalho à distância, as formas de aprendizagem, o EAD, certo? Pensem essa questão num mundo em crise. Por quê? Vão cobrar de mim a questão da Covid-19 ou naturalmente vai vir em muitas provas. E você pode ser o abençoado, cada vez. Depois, né, na prova do TJPR, a banca falou sobre a importância da cultura. Gente, esse tema aqui não caía no CESP, mas caiu em 2 concursos, tá? Bem próximos, 2019 e 2020. Então a banca tem mexido com cultura e educação. Cultura e educação. Então você precisa ler sobre este assunto, sobre acesso à cultura, o acesso à educação de qualidade, não é? As transformações pelas quais a educação tem passado. Vamos lembrar que na época da pandemia, a cultura e a educação foram fortemente atingidas. Não é? As escolas não serão mais as mesmas. A cultura também, se você pensar no cinema, sala de teatro, isso tudo, por enquanto, foi pelo espaço. Né? Então, muita atenção que a banca pode bater aqui em cima novamente, reformulando o tema do TJPR dentro dessa questão da pandemia. Tá? E outra questão que a banca adora cobrar, gente, competência. Como assim competência? Júnior, eu vou fazer uma prova de repente de conhecimentos gerais, de repente. Cara, ela pode cobrar, por exemplo, a competência da Polícia Civil para investigar crimes que cresceram durante a pandemia. Né? Por exemplo, crimes ligados à violência contra a mulher, né, violência doméstica, pedofilia, o aumento dos chamados crimes virtuais, vou chamar assim de forma vulgar para ficar mais fácil você entender, tá? E outra questão também que chama muita atenção da banca é a questão da sustentabilidade. Tudo que estiver ligado a este assunto, sustentabilidade tem a ver com o modo como nós consumimos, sustentabilidade tem a ver com o modo como nós preservamos o meio ambiente, né? Sustentabilidade tem a ver com o modo como nós gerimos o lixo, tá certo? A questão da gestão do lixo inorgânico, tá? Tem a ver com a obsolescência dos produtos, né, que a gente compra, tá certo? Por exemplo, se eu compro um celular, daqui a pouco já tá velho, já tá sem utilidade, né? Ele já ficou antiquado. Então, você tem que prestar atenção muito a esses assuntos, tá? Eu diria que, olha, a questão do uso, né, da internet de um modo geral, cultura e educação, competência da polícia e sustentabilidade são os assuntos mais importantes. Naturalmente, um desses assuntos virá na sua prova da PCDF, tá bom? Bom, se você quiser estudar conosco no Turma de Redação, né, o que nós temos? Aqui é o Turma de Redação, o site. Então, eu vou explicar que daqui a pouco já vai subir ao site. A gente vai ter o curso da PCDF, que serve tanto para o escrivão quanto para o agente, porém a gente vai reformular.
que vai acontecer aqui? Este curso está saindo no mês de maio, né? Ele vai sair de R$ 245 e vai para R$ 220,50, mês de maio inteiro, para você estudar. O que você vai ter aqui dentro? Além da teoria bem atualizada do CESP, materiais novos, etc., você vai ter 10 temas. Eu vou ampliar os temas de discursivas. Por quê? Para você ter o que fazer durante o período da pandemia, tá bom? Então vai ser um presentão nessa quarentena para todo mundo, para você estudar. Além destes 10 temas, você tem provas comentadas de língua portuguesa. São cerca de 30 provas do CESP. Por quê? Porque os meus alunos vão bem na prova discursiva. O problema é o que eu preciso de que eles superem a prova objetiva. Tendo o português como bônus, né, é um presentão, fica mais fácil você superar, tá? Este valor, 220,50, você consegue dividir em 3 vezes sem juros, aí cai lá para 73,50, ou você consegue dividir em até 12 vezes, aí incide um jurinho. Mas, gente, lembrando que isso aqui é transformação, é para a vida de vocês, tá bom? Bom, eu vou aproveitar aqui o finalzinho dessa minha dica para deixar outra dica muito importante, que pode interessar vocês da PCDF. Eu achei uma coisa muito legal. Existe um profissional chamado Yuri Webster, vou ver se eu acho o Facebook dele aqui, acho que até deixei aberto aqui, né? Esse profissional, ele é um professor de educação física. Ele está fazendo planilhas, isso mesmo, planilhas para quem? Planilha, orientações em vídeo, para quem vai fazer o concurso da PCDF, ou seja, vai correr para as carreiras policiais. É um profissional super dedicado, bastante talentoso, bastante reconhecido. Ele está fazendo por este valor aqui, olha, acreditem, vou explicar por que ele está fazendo isso. R$ 20 é um valor simbólico. Sabe por que ele está fazendo isso? Eu vou comentar, é muito difícil comentar isso nos meus vídeos, mas eu vou comentar, porque ele está ajudando uma entidade, certo? Conhecida como Sopa dos Pobres, tá? Entidade conhecida como Sopa dos Pobres, que fica na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e que alimenta diariamente cerca de 200 pessoas. Cerca de 200 pessoas. Esse local chega a servir cerca de... Agora, 200 pessoas era o número tradicional. Já passamos para 600 pessoas. Para vocês notarem como que as coisas pioraram. Então, esse rapaz tem essa sensibilidade e ele está fazendo, esse profissional, esse professor, está fazendo a preço simbólico. Se vocês quiserem conhecer o trabalho dele, eu vou passar o WhatsApp dele para vocês, é DDD 32 98887 5006, tá bom? Então, entre em contato com o Yuri, tem uma planilha ali de um profissional, né, que é feito para você, e você vai ajudar uma entidade. O dinheiro está sendo recolhido para essa entidade, tá bom? Beijão para vocês, tá certo? Boa temporada de estudo, cuidem-se, querendo estudar, turma de redação, a gente está na área para ajudar vocês.